Espírito Santo e vindicado por ele mesmo. See? Vem? If the prophet rises and tells you that this is just that, and God don't vindicate the saint, forget it. Se o profeta se levanta e diz a você que isso é aquilo e Deus não vindica a coisa, esqueça. Vem? But God in every statement, in everything, has to vindicate it to make it right. Mas Deus em cada declaração, em cada coisa, tem que vindicar aquilo para torná-la correta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, temos ouvido cada palavra, é o alimento e nós vivemos por toda a palavra. Estamos aqui para expor mais um pouco daquela palavra que o Senhor tem deixado para nós neste dia final, para que vivamos por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos falar sobre portador e semente. Bem, vamos acompanhar, irmão Brana, naquilo que ele ensinou. É muito bom. As pessoas muitas vezes não falam, não citam o nome de suas igrejas, de seus fundadores, mas cada igreja prega o que aquele fundador pregou, cada uma. E para mim, é uma vantagem que eu levo a mais do que eles, porque não temos apenas um homem fundador de uma mensagem, mas Deus encarnado. Se os outros não vê, é problema de quem não vê. Acho que é tão bom a gente enxergar. Você diz, está vendo aquilo? Não. Aquilo também não. Mas eu estou vendo. Então você vê aquilo. Tem gente que não vê. Tem gente que não vê o pai no filho. Tem gente que vê um pai e um filho. Estão bêbados com o vinho da grande prostituta. Eles veem um pai e um filho à parte. O verdadeiro crente, a semente, vê o pai no filho. Quem me vê a mim, vê o pai. Amém? Isto é mais do que real. É só você saber diferenciar o corpo do espírito. E saber que quando Deus se manifesta em corpo, ele é mortal. Mas outro não podia morrer para me salvar. Só Deus. Nenhum anjo, nenhum filho poderia dar a vida para me salvar. Só Deus. Deus é o Salvador. Amém. Irmão Brana diz que Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero. É uma alimentação. Ele prometeu outras coisas nos dias dos outros.
Mas eu estou interessado em saber o que ele tem prometido para hoje. Isso aqui que eu quero saber. É 128, a semente não herda com a palha. Porém agora, ele nos tem prometido uma comida abundantemente completa. O menu pleno de 7 pratos. Não de 6 selos. Cada selo é um prato. Está no menu. Mas tem gente que come só 6. Ele não fica sabendo do 7º, ele não fica sabendo do dia e a hora, porque o 7º é o que manifesta o dia e a hora. Eles não ficam sabendo dos 7 trovões, porque o 7º é uma manifestação dos 7 trovões. Tudo está ali nele. E é um menu completo. Você tem um prato completo. Você tem comida abundante. Isso é que o irmão Branham ensina. Porque todos os 7 selos estão abertos. E tudo está preparado para a palavra de Deus. Tudo preparado. Tudo aberto. Tudo preparado. É interessante, essas coisas, se Deus revela assim, tudo preparado, tudo completo, os 7 selos, tudo aberto, como que nós podemos dizer não foi? E como podemos interpretar? Foi aberto, mas nós não sabemos. Então não foi aberto. Quando é aberto, você sabe. Uma carta aberta, você sabe que está lá dentro. Mas uma carta fechada, selada, Apocalipse 10 era selado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, foi aberto. Deus abriu essa carta para nós poder olhar, ver o que é os 7 trovões, aonde ele está manifestado. Amém. A palavra de Deus para aqueles que possam receber. Tem gente que não pode receber. E se não pode receber, não adianta nem a gente forçar as pessoas para receber, porque não é para elas receber. Tem uns que podem receber, outros não podem receber. Não é que Deus é complicado, Deus é tão simples que até o teólogo engana. Porque ele espera Deus numa grandeza e Deus se revela em simplicidade. O 129 desta mensagem, a semente não herda com a palha, a parte final deste parágrafo. Uma águia genuína deste dia conhece que estava bem. Porém, temos isso adicional, até que Cristo é feito manifesto na plenitude de seu poder, como ele prometeu que seria neste último dia. 130. Ela é agora uma casca seca. Fala da igreja. Se você tem uma fé desse jeito, é uma casca seca. Já passou. O Espírito de Deus passou através dela. Isto através de Lutero, através de Wesley, através de Pentecostes. O Espírito de Deus passou através daquele talo, daquela borla, e se escondeu na casca. É bom quando a gente vê Deus na casca. É bom. Mas é bom quando a gente vê Deus saindo da casca. Deus com os pentecostais. Foi bom nós vermos aquilo. Foi bom. Quem não participou daquilo não sentiu certas euforias boas que um cristão sente. Pular, gritar, falar línguas estranhas, interpretar, ouvir profecias e línguas interpretadas. Eu participei de um pouquinho disso, foi muito bom. Mas teve muitos que participaram mais do que eu ainda antes. E muitos de vocês não participaram daquele gozo que eles participaram. Mas, pela graça de Deus, vocês sofreram um prazer maior, um gozo maior. Isto é bom,
porque vocês não viram o que aconteceu na casca. Vocês estão sentindo hoje na semente. O que tem acontecido na semente? Brana não era casca, era semente. Jesus não era casca, a casca era Maria. E é interessante que a Igreja Católica pensa que ela era semente. Não, Maria era casca, a semente era Jesus. Pentecostais era casca, a semente era brana. Primeira, segunda etapa é a casca, a semente é você. A semente são trovões, novo nome. Aquilo que a casca não sabe, a semente sabe. Porque é nos dias da semente. Quem é que come o livrinho? Não é a casca que come o livrinho, é a semente. Vocês veem? A casca não come o livrinho. Primeira e segunda etapa do irmão Brana não come o livrinho. Tem que ser a semente que esteve naquela primeira e segunda etapa, mas é semente. Então come o livrinho e aí produz todos os selos revelados, trovões revelados, o novo nome, certo? Tudo isso é bom. Amém. Ela é agora uma casca seca, já passou, o Espírito de Deus passou através dela. Olha, é tão triste saber que o Espírito de Deus passa através da gente e vai para outro e a gente nunca mais vê aquilo. É por isso que Bartimeu gritou, porque não queria que Jesus passasse dele. É bom que você grite para ele não passar. É bom que você faça como na aldeia em Emaús. Fique conosco, Senhor. Não passe de nós. Fique conosco. Porque muitas vezes Deus vai passando. Se aqueles discípulos em Emaús não dissessem para Jesus parar, ele não parava. Se não dissesse para ele ficar com eles, ele não ficava. Quando eles disseram para aquele homem ficar com eles, eles não sabiam quem era aquele homem. Você tem que dizer para algo ficar com você, mesmo sem você saber quem é, o que é aquele algo. Fique comigo, mensagem. Sem eu saber, só de ouvir um pouquinho, eu disse, isso é bom, fica comigo. Me desculpe por aplicar o mundo, a carne, mas hoje eles gostam de uma pessoa e dizem, você fica comigo? Eu vou ficar com fulano. Fica com Cristo. Diga para ele parar. Diz, fica aqui comigo. Não conheço Cristo direito. Não conheço Brana direito. Não conheço trovões, novo nome, 7 selos direito. Fique comigo. Eu não conheço. Os moços não conheciam. Ele diz, mas foi tão bom a nossa conversa. Foi tão bom. Fica conosco. Fica. Vão para dentro. Chama Deus para dentro. Chama o CD para dentro. Ele joga tu para fora. Chama Deus para dentro. É que eles não sabem onde Deus está. Sempre eles perdem quando Deus está fazendo algo. Mas aqueles discípulos disseram, fique conosco. E aquele homem ficou. Aquele viajante ficou. E depois na mesa. Sempre é na mesa. No partir do pão. Todos ao redor da mesa. E a hora que foi partir o pão, eles viram. Ele parte o pão diferente. É aquele. É ele mesmo. Ao partir o pão, a Bíblia diz, eles o reconheceram. Quando você ouve uma mensagem que alguém está dando,
é o partir do pão. Se aquele pregador não parte o pão direito, do jeito que Brana partiu, do jeito que Jesus, que era o próprio pão, foi partido. Jesus pegou um pão para simbolizá-lo, e aquele pão não tinha fermento, porque apontava para ele. Quando ele partiu o pão, ele estava partindo a si, para os seus discípulos: tomai e comei, isso é meu corpo. Os outros não podiam nem ouvir aquilo. Você ouviu uma mensagem que ele pregou aí, partindo o pão e dizendo para o povo: come, porque é meu corpo. Dava vinho para o povo, dizia: bebe, porque é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Os outros, a casca não cria, a semente creu. Vocês têm que parar nisso daí. Eu não sou portador, não sou casca, sou semente. Eu não estou aqui apenas para averiguar. Eu estou aqui porque eu creio. Eu não venho aqui por passeio, eu venho aqui porque eu creio. Eu não venho aqui para ver alguém, eu venho aqui porque eu creio nisso. Quando parte o pão, eu gosto desse pão, eu gosto de ver partir o pão. Aleluia. Você tem que gostar de ver alguém, um pregador, saber partir o pão para você, repartir o pão para você, dar o pão partido para você. Isso eles viram, a maneira dele partir o pão. Ao partir o pão, diz a ele: é Jesus, não nos ardia o coração? Aí que eles caíram em si. Quanta coisa ele falou para nós da Escritura. Ele começou lá atrás e foi nos profetas, salmos, e foi passando e falando, e nós não percebia. Ele estava conosco e nós não percebíamos. Irmão Brano, numa mensagem, disse que Jesus andava com a mão para trás, assim, para esconder os cravos, para eles não perceber. Você pensa que fazia muito tempo? Não, foi após a ressurreição. O que será que Cristo está escondendo hoje de nós, para nós não ver? Que ele poderia esconder da sua noiva, da sua esposa, o que um marido pode esconder da sua mulher. Deus não esconde nada da sua esposa. Você pode esconder as coisas de qualquer pessoa, mas você deve ser sincero para a sua esposa, sincero para o seu marido, não esconder nada. Jesus não esconde nada, ele escondeu aquela hora, porque tinha que andar com eles, para ver se eles o conheceriam. Diz: eles não vê nada mesmo. Mas eles eram eleitos, eles eram semente. Eles disseram: fique conosco. Mesmo assim, o senhor veio conversando conosco, não entendemos a coisa direito, mas fica aqui conosco. Ao partir do pão, ele diz: é ele mesmo. Irmãos, a hora que um pregador parte os selos para te dar o pão, você sabe se o pregador é de Deus ou não. A hora que ele parte o pão e diz: olha, 6 selos nos foram revelados, e dá 6 selos para a igreja, e estamos esperando William Brana para o 7º. Você diz: pastor, você não sabe partir pão, não. Você não parte pão que nem Brana, não, né? Você não parte o pão como Brana partiu, não. Brana partiu o pão direitinho. Quando William Brana diz: ele tem nos revelado 6 selos, é porque o 7º era ele, estava ali. Ele não podia falar do 7º, não diga nada a ninguém. O 7º era ele. O 7º selo era o seu ministério. O mistério de Deus era o ministério de William Brana, que ele não podia revelar. Mas estando com as pessoas, andando com elas, com os Estados Unidos, eles deveriam ter percebido. Mas a maioria não percebeu, porque todas essas doutrinas de que irmão Brana vai fazer isso e aquilo, vai ressuscitar e manifestar certas coisas, todas essas doutrinas vieram dos Estados Unidos, de onde nasceu o profeta, onde o profeta pregou.
Isso quer dizer que eles andaram com o irmão Brana, mas não conheceram o irmão Brana. Foram repreendidos pela mensagem, mas não conheceram. Partiram o pão, mas partiram o pão errado. Não parte o pão igual o William Brana partiu. Cada pregador, seja obreiro, seja quem for, se você vai partir o pão individualmente para as pessoas, isto é, partir o pão é pregar, é dar alimento espiritual para as pessoas. Se você vai partir o pão para as pessoas, tem que partir como o William Brana partiu, porque o William Brana partiu como Jesus partiu. É por isso que você reconhece essa mensagem. Sabe por que as pessoas crêem na mensagem tão forte como nós pregamos? É porque ao partir nós mostramos onde está partido. Você está vendo esse pão? Parágrafo tal da mensagem tal. Aquilo ali, eles examinam. Isso é verdade. É isso mesmo. Então, aquilo dá segurança. O pão está sendo partido corretamente. Como você pega a Bíblia, fala, vamos pregar batismo em nome de Jesus Cristo. Você pega a Bíblia e parte o pão direitinho para as pessoas. Você vai, Atos 2,38, parte o pão, dá para eles. Atos 2,38. Você não pode fazer isso sendo um teólogo pentecostal. Por mais que você entenda de teologia, o Pedro passa por cima de você, não sabendo nada. Pedro foi lá e ensinou as pessoas como Jesus mandou, e de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Pedro foi no dia de Pentecostes, era dia do Espírito Santo, era o Espírito Santo que estava falando, não era apenas Pedro, Pedro era apenas a casca, era a semente que estava dentro dele, que estava falando. Você sabe que fisicamente nós somos uma casca, mas o que vale mesmo é a semente que está aqui dentro. A semente está escondida aí dentro. Você vê a casca, mas a casca faz o formato da semente. Você pode ver que uma mulher que expõe o seu corpo, ela faz o formato de Jezabel. O seu corpo é o formato da semente que ela tem dentro dela, um espírito jezabelino. Está lá dentro, por isso ela usa aquela roupa daquela forma, expondo o seu corpo, todas as partes sensuais de seu corpo, porque dentro tem uma semente, e ela é a casca daquela semente de Jezabel. Ela apenas é a casca. Do lado de fora você vê a casca, faz o formato. A semente é a doutrina de Jezabel. A semente de muitos pregadores é a doutrina de Balaão, mas por fora é a casca de Balaão, é a casca de Judas. Por dentro é a semente de Judas, a semente de Balaão. Não poderíamos então agora formar também por fora uma casca normal como nós somos e por dentro ser a semente Cristo, a semente Brana, a semente selos, a semente trovões. Não apenas um portador, tem que ser semente. Este corpo, ele dá certo com esta semente que está dentro. Se você quer colocar essas doutrinas e essa revelação da mensagem numa igreja, mesmo da mensagem do profeta, que não tem revelação, que não tem luz, a rotura vai ser maior, porque essa mensagem é forte, é pano novo, e o seu vestido é velho. Essa mensagem é vinho novo, e o seu odre é velho. Vai arrebentar, disse Jesus. Então não se pode colocar uma coisa nova dentro de uma carcaça velha. Não se pode colocar selos dentro de homens e mulheres que são velhas criaturas. Para você colocar dentro dessas pessoas os selos, os trovões, o novo nome, primeiro eles têm que nascer de novo. E o irmão Brana diz o quê? Você precisa nascer de novo da mensagem. Sabe por quê? Porque eles já nasceram de novo de Cristo. Mas para os selos, para a revelação dos trovões, do novo nome, você precisa nascer de novo da mensagem. É Festa das Trombetas, 101, isso mesmo, vocês lembram? Não? Mas está lembrado?
Não tem ninguém para me ajudar agora? Você precisa nascer, ou a união invisível da noiva. Agora você lembrou? 101 ou 102? Você mesmo já citou isso daí, hein? Vê lá para nós. Dá uma olhada aí para nós, irmão Elias. É bom deixar o parágrafo certo. Ou você sabe o que nós estamos falando, Elias? Sabe? É bom, né? É bom descobrir as coisas. Assim. Essas coisas não vêm à toa. Vem para descobrir. Tem um parágrafo também, pega esse parágrafo que você tem, você lembra do Jeová Jireh? Que o irmão Branham diz que acrescentou um A. Vê o parágrafo, porque eu tenho que falar o parágrafo aqui para o irmão Leônidas depois examinar isso aí. Você tem aí? Ah, ficou lá. Então, Jeová Jireh, terceira parte, você lembra? Terceira parte. Segunda parte. Jeová Jireh. Que o irmão Branham diz, pelo menos na tradução está, Deus aumentou um A. E é um H que Deus aumentou, né? Mas na tradução está que aumentou um A. Então é bom examinar os irmãos que entendem aí, o irmão Lorival, o irmão Leônidas. Engraçado que começa, dá tudo com L, né? É Leônidas, Lorival, né? Para ver direitinho essas coisas na mensagem para nós. É bom ter quem conhece, porque eu nunca vou aprender inglês. Eu não vou aprender, nem tento aprender, nem estudar, porque não é para mim. Para mim agora, eu estou querendo descobrir se eu sou semente. Se eu sou semente, falou, já está bom, sou semente, já me acomodei agora. Sou semente, se sou casca, falou, não, casca é terrível. A casca tem esperança, a casca acha que vai fazer alguma coisa, a casca pensa que faz. Tudo é a semente. Depois a vida da casca sai, tudo dela ela amarela e passa tudo para o grão. E o grão é o único que vai ser arrebatado. Espera um pouquinho que eu vou chegar lá. A semente não herda com a palha, 130, eu nem sei se eu li todo o parágrafo. Ela é agora uma casca seca, já passou, o Espírito de Deus passou através dela. Ela não será herdeira com a palavra semente vindicada, não o será. Ela não estará no rapto. Quem não vai estar no rapto? A casca. Alguém diz, mas eu sei, casca não vai mesmo. Mas você sabe o que você é? Aí nós vamos pregar. A casca não vai no rapto. A casca pregando que ela não vai no rapto. Você já pensou? A casca, irmãos, não vai no rapto. Aí precisamos saber o que somos. A casca, ela parece com a semente. O que mais parecia com a semente brana eram os pentecostais. O que mais parece com a terceira puxada é a primeira e segunda. É os irmãos que tiveram sua fé moldada, seu corpo de fé moldado na primeira e segunda etapa. Isso é o que mais parece. Hoje, o que parece conosco não são mais os pentecostais. Não, isso pareceu no tempo de irmão Branham. Os ungidos dos últimos dias foi no tempo do irmão Branham. Se possível, enganaria os próprios escolhidos. Naquele dia eram os pentecostais. Hoje, os ungidos dos últimos dias, dos dias da noiva, que se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, não são pentecostais mais. São gente da primeira e segunda etapa. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Eles vêm dizendo que irmão Branham creu que o pai e o filho eram separados. E você não encontra na mensagem. Vai na mensagem para você ver a coisa certa. Não tem coisa melhor do que você examinar a mensagem e saber direto o que a semente falou. Porque esse monte de casca que estão pregando a mensagem não compensa perder tempo. É tempo da noiva. A noiva hoje não é casca. Um dia a vida estava nela, porque ela era casca, ela era primeira e segunda etapa, a vida estava lá. Um dia a vida estava na casca do arroz, na casca do trigo, na casca do feijão, mas depois passou, a vida passou do talo, passou da casca, passou da borla e chegou na semente. Tudo mais morre, todas as coisas anteriores morrem, todos os processos,
O caniço que serviu, agora morre. E para onde vai? Ah, vai para o céu também, para uma beiradinha. Não. Vai para o fogo. Vai para o fogo. Irmãos, as pessoas dizem, pregador, você só prega forte. Falta amor, você precisa converter. Quem sabe um dia eu vou converter para ficar igual a você. Só pregar aquilo que não edifica mais. Eu não quero essa conversão. Eu não quero uma mudança dessa. Eu tenho que acompanhar como Deus está fazendo hoje, vendo esse Deus fazer e ser agradecido por tomar posse desta promessa nesse dia final. Amém. Ela será um membro de igreja, dizendo aquela que não vai, que é a casca, que não vai no rapto. Será um membro de igreja, será um membro do tabernáculo também. Pode que saia na segunda ressurreição, ser julgada de acordo com o que ela tem ouvido. Se você está aqui nesta noite e é só um membro de igreja, qual será o seu juízo quando todos nós temos que estar ali e testificar que você ouviu a verdade? Se você ouviu a verdade, pertenceu a um ministério que ouviu a verdade, mas não viveu aquela verdade. Você ouviu Brana, primeira e segunda etapa, e até a terceira etapa, mas não conseguiu adicionar a terceira etapa na primeira e segunda. Você continuou com a primeira e segunda, onde Deus já havia saído, porque a casca, Deus saiu para entrar na terceira puxada. Amém. E eu creio que isso daqui é muito bom. 136. Vamos prosseguindo aqui. Agora, ele tem se movido dos pentecostais à semente. Irmãos, era assim, de Lutero para Wesley, de Wesley para Pentecostes, de Pentecostes para Brana, a semente. Ele foi mudando, ele foi movendo de um para o outro. Você, porque tem que ser a semente, você não pode vencer a natureza. Não há outro lugar onde possa suceder, senão na semente. Assim sendo, a semente se reproduzirá a si mesma. Amém. Desperta cada um de nós. A semente de Deus, você não te engana, a semente de Deus não quer aparecer. A semente de Deus não vai fazer coisas que o mundo faz. A semente de Deus não vai cantar músicas que o mundo canta. A semente de Deus não vai ter estas coisas pervertidas, não vai gostar desse barulhão que o mundo gosta. É semente de Deus. Você até acha que você está errado, mas é a semente de Deus. Você acha que Deus gosta desse musicão? Você acha que Deus gosta daquilo? Deus está fora daquilo. Ele saiu fora de todo barulho. Ele saiu fora de todo barulho. Irmão Brana mesmo pregando os selos, ele diz, você não quer ir para o céu para ficar no meio desse povo barulhento, não é? Porque ele sabia, você está dizendo que eles fazem muito barulho aqui. E o próprio irmão Brana diz, pula e grita e não recebe nada. Porque não conhece o novo nome. Ao mesmo tempo que você tem uma alegria aqui na terra, que você pula, que você grita, há uma exuberância na sua vida, isso não vale nada se você não tiver aquela revelação da semente que Deus já revelou para você. Isso é para a noiva, não é mais para ninguém. A revelação dos selos é para você. Amém? É 229, está mesmo, estava errado mesmo. União invisível da noiva de Cristo, 229, onde fala, isso é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Nascer de novo da mensagem. Não é para o Nicodemos apenas que tinha que nascer da água e do Espírito. Agora tem que nascer da mensagem. Nascer dos trovões, nascer dos selos. Você já nasceu dos selos? Já nasceu dos trovões? Já nasceu do novo nome? Se você nasceu, você tem novo nome. Se você nasceu do novo nome, você tem novo nome. Se você não nasceu, você não tem. Se o seu pai é os selos, se o seu pai tem novo nome, você também tem. Amém? O nome do Pai e do Filho é um só.
O nome de Deus e o meu é um só. Você talvez está querendo que Deus muda. Eu estou cansado com esse nome Maria, Sebastião, José. Não, fica quieto isso daí. Isso é da terra. Irmão Branham diz, nós tivemos um nome mudado. Fomos chamados de cristão. Mas quando tudo se fizer novo, nós receberemos um novo nome. Agora ele vem e prega. Quando esta Bíblia foi revelada, esses selos foram revelados. 36, da festa das trombetas, quando estes selos foram revelados, esta Bíblia se tornou nova. Já começou, já tudo ficou novo. Se a Bíblia ficou nova, então esse é o tempo do novo nome também para nós. Amém? Glória a Deus. Mais um pouquinho. Assim sendo, a semente se reproduzirá a si mesmo. Tem semente que não reproduz. Tem semente que é xoxa. Tem crente que é xoxo. Você entende isso aí? Que a coisinha minguada, fica dentro da casca, grudado na casca, não sai dali. Meu pai nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui, eu tenho um tijolo nessa igreja aqui, eu dei um saco de cimento, eu não vou sair daí. Membros de igreja, sementinha xoxa, agarrado na casca. Esse é o problema, que as pessoas não são semente para reprodução. Logo, irmão Branham ensina, a gente já tem pregado sobre isso. Você não pode plantar uma semente defeituosa, porque ela não reproduz. Ela não reproduz. Você pode comer um feijão furado. Você diz, pastor, eu não como. Então, o perigo não está quando ele está furado. Quando ele está furado, o bicho já saiu. Você sabia? A mulher chega lá, esse feijão está furado. Joga fora. Aí o que não tem furo tem bicho. Porque o bicho não saiu. Quando tem um buraquinho no feijão, porque o bicho já saiu. Aí você pode cozinhar. Quando você não vê e joga o feijão e cozinha, daqui a pouco tem aquela natinha branca por cima. Assim. Aí eu catei tudo, catou. Você catou, mas por dentro o bicho estava lá. Tem gente que ainda, o bicho não saiu. Está lá dentro. Aí você vai cozinhando eles com a palavra, aí vem uma natinha de bicho depois. O que sai deles? E quem come aquilo depois? Certo? Mas é bom a gente aprender essas coisas simples assim. Isso é coisa boa. Mas a gente tem um medo de feijão furado. Amém. Amém, irmãos? Quem estará no rapto? Olha bem, quem estará no rapto? Você sabe que é aquele que creu e viveu, a semente. Quem não estará é a casca. Tenho que chegar aqui para me terminar. Apocalipse 10, abertura dos selos. Por que tanta coisa assim com Apocalipse 10? Irmão Branham, ao invés de falar Apocalipse 8, ele sempre fala Apocalipse 10. É porque... creio que no primeiro selo, no intervalo, acho que é o intervalo, que é a brecha, ele diz, os 7 trovões são diferentes dos 7 selos. Por que é diferente? Porque os 7 trovões é a revelação daqueles selos. Os 7 trovões é a revelação daqueles selos. Então você tem que guardar isso. O selo ninguém sabia o que era, mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10. Então você tinha 7 selos escritos na Bíblia, mas você não tinha a revelação, mas tinha a promessa. Irmão, dentro da promessa, dentro de Apocalipse 10, 7, estava a revelação do 7º selo, que não foi escrito, dos 7 trovões, que não foi escrito, estava lá dentro. Você está entendendo? Tem hora que eu não tenho condição de expressar melhor. Lá dentro de Apocalipse 10, 7, irmão Branham diz, lá ele está dizendo que não escreva. Ele diz, mas está lá. Irmão Branham diz, não escreva, mas está lá. De toda maneira, aquilo está lá. O que estava? 7 selos, 7 trovões, estava tudo em Apocalipse 10. Por isso ele diz, Apocalipse 10, aí está aqui, ó. Era o 7º selo, 229, a festa das trombetas.
Apocalipse 10 era, não vai ser. Apocalipse 10 era o 7º selo. O 7º selo era silêncio. 7 trovões, não estava escrito. Apocalipse 10 era 7 trovões. Apocalipse 10 era o 7º selo. Brana era o mensageiro de Apocalipse 10. Brana, nele, a semente, não apenas um portador. A semente. Brana foi a semente. 7 selos, 7 trovões, novo nome. Estava tudo nele refletindo para nós. É só você olhar e ver estas coisas. Amém? Aqui esse parágrafo, quase não precisava nem de ler. A semente não era com a palha, mas para o final do 152, devemos estar nos negócios de nosso Pai. O trigo responderia, o grão, sim senhor. Que deve fazer? Vindicar Malaquias 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreus 13:8, vindicar São João 14:12, vindicar toda a sua palavra, vindicar Hebreus, ou melhor, capítulo 10 de Apocalipse, da abertura dos 7 selos. Vindicar. Capítulo 10 de Apocalipse, a abertura dos 7 selos. E os mistérios de Deus, mesmo a semente da serpente, tudo seria manifestado. Divórcio e casamento, todos esses mistérios que têm estado ocultos sob os pilares de todos estes anos dos teólogos. E assim por diante. Porém, a hora é agora. Esse é o negócio do Pai. Saber o que o Pai fez, você não tem que procurar irmão Liveiro para saber o que o Pai fez. Você tem que ver os negócios do Pai em Brana. Esse é o negócio do Pai, revelar o 7º selo em Brana. Esse era o negócio do Pai, revelar a deidade em Brana. O povo não entende isso, por isso está o novo nome, gente. Era Deus em um outro corpo, Deus em novo corpo. Porque aquele que ele teve no Calvário, aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele voltou à condição original para esta manifestação na terra. Não tem jeito daquele mesmo corpo vir mais na terra. Irmão Brana fala sobre isso. Diz: se ele vier, eu não creio nele, eu não aceitarei. Se ele vier aqui com cravo nas mãos, eu não aceitarei, porque ele voltou à condição original e agora ele não estava com cravos nas mãos. Se Brana levantasse as mãos, você tinha que ver, olha, não tem cravo. E ali estava Deus. Ele não tem cravo nas mãos agora. Por quê? Porque ele é a coluna de fogo. Ele voltou à condição de origem para estar dentro do irmão Brana. Amém. Tem coisas que ainda a gente precisa dar mais uma orientação para a igreja. Eu estava conversando com o irmão Dori e acabamos mexendo nisso. É muito bom a gente ver estas coisas. Que além de Deus ter voltado ao original, Jesus voltando ao original, ele tem um corpo. Aquele corpo continua tendo aquele corpo. Irmão Brana estava falando de corpo para manifestar na terra. Ele não manifesta mais naquele corpo. Ele tem que ter outro corpo. Mas aquele corpo de Jesus Cristo, aquele corpo existe. Irmão Brana viu. Lendo essa mensagem, você sabe, a semente não arde com a palha. Irmão Brana viu o Senhor Jesus, ele limpou a garganta e não, Jesus não atendeu por limpar a garganta. E Jesus não atende, não. Você só limpar a garganta, Jesus não está nem aí com você. Ele não esteve nem aí com Brana quando ele fez isso. Irmão Brana, vou ver se ele me atende assim. Não. Daqui a pouco, irmão Brana disse: Jesus. Diz que ele olhou para ele assim, era como virar o mundo ao revés. Agora, uma semente olhando para outra. A semente espiritual olhando para outra aqui na terra. Porque ele, Cristo, não podia vir manifestar, ele mesmo naquele corpo que ele morreu, ressuscitou, ele não podia vir, não pode vir aqui pregar mais, ele tem que usar outro homem, por isso ele usou outro corpo, ele veio no 7º anjo, por isso ele diz: aquele que crê em mim, ninguém melhor do que Jesus sabia, quando ele diz eu e o Pai somos um, e também quando ele diz aquele que crê em mim,
farás obras maiores do que eu faço. Jesus sabia, eu não posso fazer essas obras que o sétimo anjo vai fazer quando ele vier. Eu não posso fazer. Você quer saber do dia e hora? Eu não sei. Ele não podia dizer, não era dele, não era para ele, era para quando ele estivesse em William Branham, pregando, vivendo aquele dia. Aquele dia e hora era o dia e hora que William Branham estava vivendo. O dia em que Cristo manifestou no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio. Pai, ajuda a sua igreja e me ajuda. Eu preciso mais de Ti. Cada dia, para poder manifestar que sou semente. Cada irmão, cada irmã deseja mostrar que não é um portador apenas, Senhor. Tem muita gente que são portadores da mensagem, mas não vão no rapto, porque portadores não irão no rapto, só a semente. Deus, ajuda cada um de nós a reconhecer que nós precisamos ser essa semente do dia, a semente dos selos, do novo nome, dos trovões, e esta semente está na noiva, a esposa do Cordeiro, neste dia final. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é bom, Ele é conselheiro. Ele é o sacerdote em ação. Ele é o profeta que veio. Ele é o rei que em breve virá. Quer o mundo aceita ou não, pra morrer veio como Cordeiro de Deus, pra reinar virá como leão. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, ele é o mais elevado de todos. Herdeiro é também criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz. Ele é o rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir.